A cura interior pela palavra de Deus. Lição 14. Cura pela palavra de Deus para a solidão. O caso Ana. Texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Assim diz a tradução na linguagem de hoje. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Rofini e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto a Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som nenhum. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. A solidão é algo que assusta profundamente o ser humano. A solidão dói. Os homens se envolvem cada vez mais em atividades com o simples objetivo de não se sentirem sozinhos. O medo de estar só pode empurrar alguém na direção de relacionamentos insatisfatórios.
nos quais os indivíduos se toleram e se aturam apenas para não ficarem sozinhos. Na verdade, a solidão não é a ausência física de uma companhia humana, mas a constatação da ausência de relações significativas com outras pessoas. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus no jardim do Éden, reconhecendo a natureza social do ser que criara e a necessidade que ele tem de relacionar-se com os seus semelhantes. Gênesis 2:18. Por isso é comum aqueles que estão solitários sentirem-se insatisfeitos, tristes, inseguros, ansiosos e deprimidos. A face da solidão. Alguém pode sentir-se solitário quando isolado, mas também quando cercado por uma multidão. Existe muita gente nos orfanatos, asilos, hospitais, penitenciárias, entre os imigrantes, soldados, solteiros e os que enviuvaram. Mas há também solidão nas grandes cidades, nos condomínios luxuosos, entre artistas e governantes. O caso de Ana é um exemplo interessante de como a solidão pode ser causada pelo excesso de pessoas e não pela falta delas. Ana não vivia sozinha e, ao mesmo tempo, era solitária. Sua solidão era causada pelo acúmulo de gente ao seu redor. A prática da poligamia era comum em Israel e em outros países do Antigo Oriente. Tornava a vida familiar complicada. Eucana tinha 2 esposas. Penina, apresentada pelo autor bíblico como a rival de Ana, enchera a casa de filhos. Ana, ao contrário, era estéril e constantemente humilhada por causa disso. Seu marido, porém, parecia não perceber que tal situação tornava a existência da mulher insuportável. Veja o verso 8. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Eucana era um homem bom, mas completamente insensível e até mesmo um pouco convencido. Ele não conseguia compreender a esposa. Ela vivia num ambiente hostil, rodeada de indivíduos com os quais não tinha nenhuma relação profunda ou amistosa. Não se sentia compreendida e aceita. Não tinha com quem conversar nem se abrir. Os efeitos da solidão. Para Ana, mais cedo ou mais tarde, os efeitos daquela existência solitária haveriam de manifestar-se. Ela chorava, não queria comer, seu coração estava partido e seu semblante triste. Achava-se profundamente deprimida, insatisfeita com a vida que levava e sem enxergar perspectivas de mudança. Existe algo muito importante que precisamos mencionar. As atividades religiosas não eram capazes de aliviar o vazio da alma daquela mulher. Ela ia anualmente ao santuário, à casa do Senhor, para adorar e sacrificar. E a cada ano regressava com um estado de espírito pior do que fora anteriormente. Veja o verso 7. Fazer-se religioso não deixa ninguém menos só. A religião não pode resolver o problema da solidão. A realidade da solidão torna a vida um fardo muito pesado. Como vencer a solidão? Apesar de a situação de Ana ser muito difícil,
O texto termina mostrando-a como uma mulher feliz que superou a solidão. Não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que a nossa vida melhore. Por isso, às vezes paramos no tempo ou cobramos de Deus uma ação. Mas primeiro, algo precisa ser modificado dentro de nós. Aí a situação mudará ou nós faremos com que mude. Ana sempre ia ao templo. Isso era um hábito. Dessa vez, porém, algo importante aconteceu ali. Nós também podemos ir à casa de Deus por costume e sair de lá exatamente como entramos. Mas se quisermos, faremos do culto um momento de riqueza espiritual e de crescimento interior. Ana foi orar depois de cumprir seus deveres religiosos. Estava disposta a buscar algo mais do que meras obrigações. Seria um relacionamento íntimo com Deus. Nenhuma solidão resiste a um companheirismo sincero e desinteressado com o Senhor. Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. E Ele a escutou, assim como nos ouve hoje também. Como fez Ana, você também pode abrir-se com Ele. O fato é que Ana descobriu ali, na casa do Senhor, uma forma não possessiva de relacionar-se. Ao abrir mão da companhia do filho, o prometendo a Deus, estava abdicando-se de direitos maternais e de cuidados futuros. Para sairmos da solidão, precisamos de abrir mão dos outros. A solidão acaba no preciso momento em que duas pessoas reconhecem a necessidade de estabelecer contato, para dar-se e receber, para viver e deixar viver de uma maneira desinteressada, profunda e sincera. Ana obteve uma importante vitória sobre a solidão. Assim, a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 18. Veja 1 Samuel 2, 21. A vida de Ana mudou quando aprendeu a estabelecer relações significativas com Deus e com os outros. Se o seu semblante está triste e você quer seguir o seu caminho de uma forma diferente, lembre-se de Ana. Como se deu com ela? Você pode superar as circunstâncias, a timidez e o medo. Como aconteceu com Ana, você pode obter vitórias sobre a sua solidão. Amém. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. Jonas, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Êxodo, capítulo 19, dos versos 1 ao 25. 1 Reis, capítulo 19, do 8 ao 21. Salmos 128. Efésios 4, 16.